Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero falar sobre a queda da igreja, uma armadilha de Satanás. O que aconteceu com a igreja a partir da sua ascensão? O que aconteceu com a igreja a partir da ascensão do Império Romano? Porque nós tínhamos uma igreja primitiva, que é a primeira fase, né? A primeira fase da igreja, a igreja primitiva. E depois nós teremos, a partir do século IV em diante, nós teremos a igreja com templos. Até o século III, século IV, a gente não tinha templos. Os irmãos congregavam, né, nas casas, nos lares e também nas portas do templo. Era a igreja primitiva. Qual é o projeto da igreja de Cristo? A igreja de hoje é a igreja de Cristo? A igreja que estamos vivendo é a igreja dos evangelhos? São dúvidas, são perguntas que nós tentaremos responder neste vídeo. O que aconteceu com uma igreja durante os anos? Então fica comigo e nós iremos, nesta noite, ou neste dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo, tentar entender como a igreja caminhou e como ela está. E qual é o desafio disso? Qual é o problema disso? O que acontece com a igreja? Por que a igreja deve permanecer e ter a sua postura como igreja, certo? Então, hoje, nós queremos falar desse tema. Você pode adicionar o vídeo aí, colocar o vídeo na velocidade 1,5, na velocidade 2, da forma como você achar melhor. Eu falo um pouco devagar, mas nós queremos falar desse assunto e você pode ouvir da forma como você achar melhor, de forma mais rápida. Certo que você entenda e ouça esse vídeo até o final para você entender, compartilhando para alguém, porque alguém precisa ser despertado, alguém precisa ser acordado. Bom, a primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: depois de séculos de perseguição, a igreja de Roma ela ganhou liberdade, né? A igreja em Roma ela ganha liberdade e depois ela vira uma igreja do império. A pergunta é: isso foi a vitória do evangelho ou foi uma cilada muito bem montada pelo inimigo? Porque, veja, nós temos um contexto histórico. Quando nós pegamos no século I, século II, século III, nós temos uma igreja perseguida. No começo, seguir a Cristo custava muito caro. Nós temos irmãos, né? Todos os apóstolos que sucederam a Cristo morreram, né? Exceto João, os demais morreram de forma horríveis pelo Evangelho. Quando nós lemos a carta ao Apocalipse, do Apocalipse de João ao Apocalipse, nós percebemos uma igreja, né, ou diversas igrejas, ali dos anos 60 em diante, as igrejas já estão um pouco que fragmentadas, de alguma forma. Bom, mas até ali, Cristo percebeu algo de importante, resgatou, de certa forma, algumas igrejas. Hoje, existem algumas teologias que interpretam essas cartas como uma linha de tempo, né? Uma linha de tempo até os dias atuais, até a igreja de Laodiceia, apontando para os nossos dias como a igreja de Laodiceia. A igreja em que Cristo está do lado de fora e não foi encontrado, basicamente, nada de bom nessa igreja, certo? Bom, o que isso tem a ver com a nossa fala? Porque, veja,
As reuniões do primeiro século até o terceiro século eram reuniões escondidas, tá? Eram famílias inteiras que pagavam com a vida. O Coliseu, nas arenas, os marítimos. Paulo sofreu diversas vezes, naufrágios, eram chicoteados. E mesmo assim, quanto mais a igreja era ferida, a história diz, a história mostra que ela crescia. O sangue dos mártires, ele, de certa forma, era regado em fé. Havia simplicidade, havia santidade, havia amor fraternal. Se você pega o livro de Atos, capítulo 2, e ler todo o versículo, os versículos ali, quase os versículos 42, 30 a 42 em diante, você percebe que o texto diz que havia tudo em comum. E eles estavam em comum acordo em tudo, e eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Parece uma igreja perfeita, uma igreja ideal. Ora, há simplicidade nessa igreja. A igreja do primeiro século. Não tinha templos, como eu falei, não tinha poder político, mas eles possuíam poder espiritual. A igreja não era popular, que fica entendido isso, mas era uma igreja fiel. Esses são parâmetros da igreja primitiva. Essas são as características da igreja primitiva. Agora, percebam que aí vem a virada de chave. Cristãos estão morrendo, morre aqui, morre ali, são perseguidos, Coliseu, e a igreja continua evoluindo, continua crescendo. Paulo chega a falar que o evangelho naquela época chegou a ser alcançado por todas as regiões. Todas as regiões foram alcançadas pelo evangelho. Aí vem o ano 313. E aí vem o Edito de Milão, que concede a liberdade de culto. Oh, o que está acontecendo? Os cristãos podem sair das montanhas. Os cristãos podem construir templos. Podem celebrar publicamente a sua fé. Ora, mas o que é isso? Como assim? Uma igreja perseguida e de repente o Edito de Milão, de repente um decreto. Ora, que loucura é essa? O que está acontecendo mesmo nos anos? Algumas décadas depois de 380, por exemplo, depois de Cristo, com o imperador Teodósio, né? Se não me foge da memória, o nome dele se fala assim, Teodósio. O cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Meus amigos. Depois do decreto em 313, 380, nós temos, olha, a partir de agora, a igreja, né, o cristianismo, será a religião oficial. Mas qual é o resultado? A igreja deixa de ser perseguida e passa a caminhar lado a lado com o poder. O que aconteceu aqui? Como assim a igreja perseguida? Como assim o templo perseguido? Ele agora é a religião oficial. Chegou tempos em que a história conta que ser cristão passou a ser obrigatório. É imposto pelos imperadores da época, após o 380, que aquele que se tornasse cristão não pagaria imposto. A história conta isso. Que loucura é essa? Fazer as pessoas se tornar cristão? Mas o texto diz que não é pela força e nem por violência. Para onde a igreja estava caminhando? Qual era a intenção de quem estava por trás de tudo isso? Isso muda tudo. Porque, veja, onde havia a cruz era a mensagem
ideal, a cruz era o centro. Paulo fala o tempo todo disso, que estava morto, né? A vida dele, e agora ele estava morto para Cristo, e tudo era Cristo. Então, a cruz era a mensagem. Só que a partir dos anos 313, nós temos o trono, onde havia serviço, repito, onde havia cruz, passa a ter um trono. Onde havia serviço, passa agora a status. Meus amigos, nós temos que ser sinceros, um olhar profundo para isso. A pergunta é: isso foi bênção ou isso foi maldição? Espera aí, vamos lá. Vamos dividir as coisas. Vamos ser honestos aqui. Tivemos bênçãos, sim, pontos positivos. Eu posso citar alguns. Fim das mortes nas arenas. Para, não precisa mais matar, não precisa mais destruir ninguém. O culto público, expansão rápida da fé. Perfeito, ótimo. Não precisa mais se esconder, agora é público. Adorar a Deus é público. Você pode adorar a Deus aonde você quiser. Construção de lugares de culto que não tinha traduções organizadas. Ou traduções, quando eu falo de traduções, eu falo de traduções mesmo do texto bíblico em diversos idiomas, em diversas línguas. Mas tudo isso houve um preço, que são os pontos negativos. E aí vem a mistura entre igreja e Estado. Perceba que Jesus nunca misturou igreja e Estado. Tentaram dizer a ele para não pagar o tributo a César, mas ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não se misturou Estado e igreja. Igreja e Estado. Aí depois nós temos o mundanismo entrando pelas portas do palácio. Depois nós temos a corrupção, a vaidade, as alianças políticas acima da vaidade. Nós temos um governo. Veja que loucura. Me parece que Roma percebeu que estava chegando ao fim, estava perdendo as forças, mas para não deixar o poder, Roma decidiu aderir ao cristianismo, porque viu no cristianismo lucro, porque viu no cristianismo uma forma para permanecer no poder. Quando a fé ela vira credencial para os cargos de poder, muita gente entrou pela porta certa, mas com motivações erradas. Muitos enxergam aí a semente da apostasia. Existe uma apostasia proferida na Bíblia por Paulo, que há de vir sobre todo o mundo. Não uma perseguição de fora, mas uma deformação por dentro. A igreja ganhou proteção, mas perdeu a vigilância. E o que mais Jesus fala em seus livros, nos livros dos evangelhos sinópticos, é sobre a vigilância. E o que dizer sobre a visão espiritual? Ora, vejamos. Vamos ao discernimento espiritual. Porque Roma antes matava os cristãos, agora ela se veste de igreja. O inimigo percebeu, se não dá para destruir com a espada, dá para corromper com brilho. Você lembra de Balaão e Balaque? Balaão tentou amaldiçoar Israel por diversas vezes, mas não conseguiu, porque não tinha como amaldiçoar. Mas para não perder o que ele tinha para ganhar de Balaque, o que foi que ele fez? Ele instruiu, ele ensinou Balaque a corromper
os filhos de Israel a se prostituírem, para assim Deus se afastar deles e ele conseguir vencer as batalhas. Então veja, Roma para de matar os cristãos e se veste de igreja. A instituição ganhou poder, ganhou terras, ganhou riquezas, prestígio. Na época do sistema feudal, do feudalismo, nós temos a igreja como centro de tudo, donos de terras, de riqueza, de poder, e os reis, né? Na ascensão das monarquias, nós teremos um rei que até a Revolução Francesa, nós teremos rei que são assentados no trono, mas são legitimados pela igreja. Até as ações do rei são legitimadas pela igreja. Então, a instituição ela começou a ganhar poder, terras, riquezas, prestígio, tudo que a igreja não tinha, a igreja primitiva, mas começou a perder a simplicidade do evangelho. Porque o evangelho ele é simples, mas ele começa a perder a simplicidade. A Bíblia já tinha avisado. Olha o que diz Coríntios. Olha o que diz Coríntios. Coríntios capítulo 11, versículo 14. Diz que Satanás ele se disfarça em anjo de luz. Cuidado, porque às vezes você está numa igreja que parece igreja. Cuidado, que às vezes você está dentro de uma instituição que parece que é aquilo, mas não é. Cuidado, que às vezes você acha que está sendo conduzido para os céus, mas às vezes não é o céu. Para onde você está indo? Qual é essa visão que está sendo pregada dentro desta igreja? É preciso confrontar isso. Jesus disse em Mateus 7, versículo 16: pelos frutos os conhecereis. Quais frutos aparecem quando a fé e o império se abraçam? Vamos lá, vamos lá. Houve zelo pela palavra? Será? Será que houve zelo pela palavra? Houve serviço humilde? Ou houve sede de controle? Espera aí. Pelos frutos os conhecereis. Jesus disse que pelos frutos. É pelos frutos. Depois que a igreja se acendeu naquela época, quais são os frutos que aparecem? A fé e o império se abraçaram. Houve zelo pela palavra? Será que houve zelo pela palavra? Martim Lutero ele foi contra. Ele criticou a igreja porque não estava seguindo a palavra. Nós temos até outros livros que são impostos e colocados sem seus livros que foram ortogados. A igreja atendia os humildes, os pobres, visitava as viúvas. Não confundam. A verdadeira igreja de Cristo nunca foi um projeto de domínio político. Reino de Deus não se impõe por decreto. Reino de Deus transforma corações. Eu vou repetir. A verdadeira igreja de Cristo nunca foi um projeto de domínio político. Reino de Deus não se impõe por decreto. Reino de Deus transforma corações. Quando a igreja troca o poder do Espírito pelo poder dos palácios, ela fica bonita, de fato, por fora, mas ela fica fraca espiritual por dentro. O inimigo não precisa fechar templos. Ele percebeu que não dá certo isso. Se ele conseguir apagar o fogo do altar, é suficiente. Repetindo, o inimigo não precisa fechar templos. Se ele conseguir apagar o fogo do altar, está resolvido. Para a gente encerrar. Isso foi bom ou foi ruim? Houve livramento? Houve.
mas houve um risco mortal, a sedução pelo poder. E hoje, século XXI, o que seduz a igreja? São os likes, os palcos, política, popularidade. A resposta de Cristo continua a mesma: voltar à palavra, voltar à cruz, voltar ao primeiro amor. A verdadeira igreja não é um império. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é humilde, ele é fiel, ele é obediente. Meus amigos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa entender a palavra de Deus. Não esteja dentro de um templo sem se confrontar. Não esteja dentro de um templo somente ouvindo o líder espiritual. Além disso, leia também a palavra, estude a história, entenda, para que você não esteja no lugar errado e fazendo a coisa errada. Que Deus te abençoe. Conhecer é libertador.